Olá, meus amigos software developers, bem-vindos à segunda aula do curso de padrão de projetos. E nessa aula a gente vai falar do nosso primeiro padrão, que é o singleton. Tudo bem? Então, o que é o singleton? O singleton é um padrão que permite a criação de uma instância, tá? E somente uma instância de uma determinada classe em toda a nossa aplicação. É isso. Quando que você vai utilizar esse padrão de projeto? Bom, imagine que você tenha a seguinte situação. Você tem uma determinada classe que faz a leitura, né, das suas propriedades de sistemas, tá? Então seria de um tom inteligente que você tivesse apenas uma instância dessa classe, para você não estar criando várias instâncias e alocando memória desnecessariamente, sendo que as propriedades do seu sistema são uma e somente uma, só precisa ser lida uma vez, certo? Uma outra utilidade que existe, né, para a gente aplicar também o singleton são os loggers. Né? Às vezes a gente quer logar nossa aplicação ali, colocar um ponto .info, um ponto .debug, uma coisa assim, mas a gente precisa de uma instância também da classe logger para isso. Tá? A gente não precisa estar criando classes de logger ao longo da nossa aplicação várias vezes. A gente pode utilizar somente uma instância da classe logger para isso, tá? E uma terceira aplicação, talvez a mais comum e mais conhecida e mais falada, mais citada como exemplo em todos os cursos, é o nosso data source, né? Quando você tem a conexão do data source com a base de dados, você tem ali um pool de conexões que vai ser gerenciado pelo seu data source, certo? Mas você tem somente uma instância do seu data source. A ideia é ter uma instância só do data source fazendo esse gerenciamento de pool de conexões, senão você imagina ali a loucura que vai ficar, né? Várias instâncias trabalhando com vários pools de conexão, enfim. Aí você vai acabar ali estourando, né, o seu pool de conexões da sua base de dados ali, e não é isso que a gente quer, tá? Então geralmente a gente utiliza também o singleton para estar gerenciando ali a nossa instância do data source, ok? Então vamos agora à parte prática. Então aqui eu tenho meu projeto já criado, projeto design patterns, o pacote com.victor.design.singleton, e aqui dentro do meu pacote eu já criei duas classezinhas, uma de teste, tá? E uma outra chamada MathUtils. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho essa classe MathUtils, que é onde eu vou colocar ali funções matemáticas, tá? Que eu vou precisar só de uma instância dessa MathUtils aqui, tá bom? Então qual que é a ideia? A primeira coisa quando a gente fala de padrão singleton, tá? A gente tem que imaginar o seguinte: a gente só vai ter uma instância dessa classe. E para isso, a gente vai seguir três etapas, tá? A primeira delas, a gente vai criar um construtor. Esse construtor ele vai ser um construtor privado. Para que isso? Para que nenhuma outra classe consiga criar uma nova instância dessa nossa classe MathUtils. Tudo bem? A segunda etapa vai ser criar um método estático, tá? E esse método estático que ele vai poder ser utilizado por outras classes, tá? Para poder pegar essa instância, ou seja, a gente vai ter uma instância compartilhada ali, que a gente vai, através desse método estático, pegar, se não, criar essa nova instância quando assim for necessário. Isso só vai acontecer uma vez, tudo bem? E a terceira etapa vai ser declarar uma variável de escopo dentro dessa classe, do tipo estático também, para receber a instância da classe, certo? E o tipo dessa variável vai ser do mesmo tipo da nossa classe, tá? Então vamos começar aqui. Como eu falei, o primeiro passo vai ser criar o nosso construtor privado. O segundo passo vai ser criar o nosso método estático, que retorna a nossa MathUtils, que é o nosso método get. Bom, e ele vai retornar quem aqui? Ele vai retornar uma variável que eu vou chamar aqui a princípio, tá?
de instância. Mas essa instância não existe ainda, porque eu vou criar no passo 3, tá? Que vai ser a nossa variável ocupada e também estática. Vamos analisar então esse código aqui. Eu tenho meu método getMathUtils, tá? Que me retorna uma mathUtils, né? Que é a minha instância. A gente pode ver que a instância, minha variável instância aqui, ela é privada, ou seja, ninguém vai conseguir acessar essa variável estática, a não ser a minha própria classe. E eu também tenho meu construtor privado, ou seja, ninguém vai conseguir agora instanciar a minha classe, a não ser a própria classe. Mas para isso, eu preciso agora vir aqui e adicionar o seguinte: se a minha instância for nula, o que eu faço aqui? Instância recebe uma nova mathUtils. Ou seja, a primeira vez que eu chamar o getMathUtils, eu vou criar uma instância, tá, da minha classe, porque ela vai ser nula, a instância vai ser nula, eu crio uma nova instância. A partir disso, toda vez que eu chamar o meu método getMathUtils, eu tenho o retorno direto da minha instância já instanciada em algum outro momento. Então, dessa forma, o nosso padrão singleton está criado. Agora vamos ver as variações e outras formas que a gente pode trabalhar esse nosso padrão de projeto. Mas antes disso, vamos fazer agora aqui um teste. Eu vou criar a nossa funçãozinha main. E aqui eu tenho meu mathUtils e vou chamar o meu método getMathUtils, ok? E eu vou criar uma nova variável. Veja bem, eu tenho uma nova variável agora e vou fazer a mesma coisa. Em tese, parece que eu estou instanciando aqui duas classes, né? dois objetos novos da mesma classe, desculpa. Mas vamos olhar o que eu tenho aqui dentro desses dois objetos. Tá? Eu printei aqui se M1 é igual a M2 e a resposta foi verdadeira. Então, para resumir aqui, gente, na linha 6, o que acontece? O meu método getMathUtils, ele cria uma instância, tá, da minha classe mathUtils ali dentro da memória do meu computador, certo? E a minha variável M1 aponta para esse endereço de memória. Quando eu crio aqui a minha variável M2, tá, e chamo o meu método getMathUtils, eu estou apontando para o mesmo endereço de memória que é a minha variável M1. Tá? Basicamente é isso, e é isso que a gente vê no resultado aqui quando a gente printa M1 é igual a M2 e a resposta é verdadeira, true. Ok? Vamos ver agora aqui as variações que a gente pode ter desse código. E seguindo com o nosso exemplo do singleton, nesse caso do getMathUtils que eu exemplifiquei para vocês aqui, tá? Esse método está retornando o que a gente pode falar aqui de método lazy, ou seja, ele espera ser chamado para poder fazer a instância da classe. Se a gente tem certeza, tá, que essa instância vai ser utilizada pelo menos uma vez na nossa aplicação, tá, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode apagar isso aqui. Eu vou copiar essa linha, vou apagar, deixar só o return. Por enquanto isso aqui vai retornar algo nulo, mas aí a gente faz assim, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O que acontece aqui é o seguinte: se eu tenho certeza que minha aplicação vai utilizar do mathUtils, então eu já crio uma instância da minha classe para quando a aplicação for executada, essa instância já existir de uma forma que a gente chama de lazy, ou seja, é uma antecipação da instanciação da minha classe, tudo bem? Então, quando eu chamar o meu método getUtils, eu vou ter linhas a menos aqui para ser compilada e executada. Isso deixa a minha aplicação mais rápida.
Então, nosso código retornou aqui ao estado anterior. E imagine o seguinte, imagine que você tem agora uma aplicação multithread sendo executada, tá? E que você chegou aqui na linha 11 e a sua thread passou por aqui, viu que a sua instância é nula e entrou a linha 12 para fazer a instanciação da nova classe, porém a sua aplicação ela foi parada ali, não é, pelo gerenciamento de threads, e iniciou uma nova thread que chegou aqui na linha 11 e viu novamente que a sua instância está nula e essa thread entrou agora na linha 12. Ou seja, você vai ter o seguinte problema. Você tem duas threads executando a linha 12 e você vai ter duas instâncias da sua MathUtils, tá? E a gente não quer isso, a gente quer tratar então isso daqui para aplicações multithread. Então a gente faz o que? A gente vem aqui e adiciona esse bloco de código chamado Synchronized. E eu vou sincronizar quem? Eu vou sincronizar quem? A minha classe MathUtils, ok? E aí aqui dentro eu venho e coloco o meu código. Para que isso? Para quando o meu método getMathUtils for chamado, eu tratar isso aqui para uma forma que as threads aconteça ali o lock da aplicação, né? Ó, esse método aqui ele vai gerar um lock e só uma thread consegue executar isso daqui. É isso que vai acontecer. Às vezes a gente tem a intenção ali de serializar o nosso arquivo de configuração, por exemplo. E imagine o seguinte, se você serializar esse arquivo de configuração, você gera um stream disso, né? E a partir do momento que você gera um stream e você captura esse stream no novo arquivo, o que acontece aqui é que se você está usando um singleton, então o seu singleton não vai ter mais a instância de um mesmo objeto, tá? Isso é até fácil de entender porque a partir do momento que você gera uma cópia, vamos dizer assim, né, de um arquivo em memória, depois você copia aquilo no stream, acaba que você tem uma cópia de memória, né, daquele arquivo que você está trabalhando. Então, como é que a gente consegue trabalhar, né, se a gente está falando de singleton, como é que a gente consegue trabalhar com esse tipo de caso? Vamos então primeiro tentar entender o que eu estou falando aqui, tá? Então, imagine o seguinte, que a gente tenha agora um arquivo que a gente queira salvar essa informação que a gente vai serializar e posteriormente a gente vai capturar essa informação da seguinte forma. A gente vai ter o object output string, ok, que eu vou chamar aqui de OS output string. Isso. File output string, onde aqui eu estou dizendo que eu tenho um arquivo e eu já tenho a localização desse meu arquivo. Você pode criar aí na sua máquina, tá? Mas basicamente o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho a localização já do meu arquivo, que é um txt chamado MathUtils, que fica dentro de uma pasta singleton nos meus documentos. Bem, e agora o que eu preciso fazer aqui é add a assinatura novamente feito, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero ler esse arquivo. Então aqui eu vou ler aqui o meu M1. Perfeito. Bom, feito isso, agora o meu M2 eu vou dizer que ele é nulo. E agora, em vez de eu ter um output, um object output, vou ter um object input. Object input, new file, new input string. E aqui eu posso repetir perfeito. Eu tenho aqui exatamente
o mesmo path do file, para onde agora eu vou fazer a leitura do meu string. Como eu havia dito, agora estou fazendo uma escrita e leitura de strings, ok? Então, o que eu quero aqui? Eu quero pegar esse M2 que vai receber a leitura do meu objeto. E eu quero ler o que aqui? Quero ler o objeto. Perfeito. Ele não vai entender aqui. Eu preciso fazer um cast disso. Um cast que aí vai ficar legal. Aqui e eu já sei o que é. É só a assinatura do método. Perfeito. Se a gente executar esse método agora, a gente vai ver, opa, tivemos um erro, que é o que? Esse objeto não é serializado. Faltou fazer o seguinte, implements serializado. Ok? Vamos executar novamente. E o nosso resultado agora foi falso, tá? Então vamos entender aqui a problemática, certo? A gente tem um objeto M1 que está recebendo aqui o meu getMathUtils e a gente lembra o que acontece dentro desse getMathUtils aqui, certo? A gente está pegando aqui a instância do MathUtils do singleton dele, ok? E a gente está gravando isso aqui em um arquivo .txt, tá? A gente grava isso no arquivo txt, quando dá esse comando write object aqui, e a gente tenta depois fazer a leitura desse arquivo, jogando aqui no meu input string, tá? A gente converte isso para um string, né? Um objeto do tipo string, e faz a leitura aqui nesse método readObject. Então, acontece exatamente o que a gente esperava aqui, tá? Não mais existe aqui um singleton, né? Porque a gente colocou isso, na verdade a gente gravou isso, esse objeto, a gente gravou a informação contida desse objeto num txt, e a gente está recuperando isso, e quando a gente recupera, realmente não é mais o mesmo objeto, tá? Então existe uma forma da gente trabalhar isso aqui também, tá? Quando a gente está trabalhando com singleton, a gente pode fazer o seguinte: a gente vem aqui e a gente vai sobrescrever o método readResolve. Tá? Então a gente vai pegar o método readResolve, que retorna um object. Okay. E não mais agora vai retornar uma nova instância, tá? Que é o comportamento default padrão aqui. A gente vai retornar quem? Eu quero retornar o instance, que é quem já existe na minha memória aqui. Tá? Vamos executar novamente. E agora o resultado é verdadeiro, ou seja, a M1 é igual a M2. Então a gente conseguiu aqui tratar a questão da serialização, né, quando fazendo uso aqui também do singleton. Perfeito, gente? Eu quero conversar com vocês agora o seguinte ponto. Quando você fala em padrões de projetos, dificilmente se aprofunda tanto quanto eu estou aprofundando aqui, como a gente pode ver nesse padrão do singleton, tá? Geralmente o que o pessoal faz ali é ver aquela estrutura inicial, mas sem essas variações. Então aqui pessoal, eu estou trazendo realmente coisas que a gente vê na prática do dia a dia, que vão muito mais além do que o material de treinamentos e cursos que o pessoal dão por aí. Então, dito isso, se você achou bacana esse treinamento, se você está curtindo aqui esse curso, se inscreve aí no canal, vai, porque isso vai dar força para a gente continuar trazendo material novo e dessa forma aprofundada, inteligente, trabalhada, que a gente vê aqui no dia a dia mesmo do desenvolvedor.
Então é isso, meus caras. Finalizado aqui o padrão Singleton, vamos para o próximo padrão de projeto e a gente vai falar agora do padrão Factory. Beleza? Te encontro lá. Abraço!